A amizade multiplica as alegrias e divide as tristezas. Eu sou a Franciele e este é o Hora da Coruja. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso Hora da Coruja. Hoje a gente vai falar de um tema super especial, importante para todos e muito importante para a filosofia, porque é um tema que vem acompanhando a história da filosofia. Passa um filósofo, os antigos, sejam os modernos, sejam os mais contemporâneos, todo filósofo quer dar a sua pitadinha sobre um assunto que é a amizade. Até porque o próprio nome da filosofia contém a filia, que é o amor hoje, de amizade. Hoje, quando eu fui começar o programa, estava preparando o programa, fui escolher essa frase que eu comecei, que é uma frase do Bacon, do filósofo Bacon, e eu falei assim, poxa, não poderia existir nada melhor do mundo mesmo que a filosofia, porque o próprio nome, filosofia é a amizade, né, o amor à sabedoria, né? Existe coisa mais bonita do que isso? Poderia existir coisa mais bela do que isso? A filia, ela é aquela amizade de filiação, né? Nós trabalhamos com essa palavra de origem grega, a filiação, filiar-se, né? Você se dispõe para. Exato. Né? Você se dispõe para. E é interessante pelo seguinte, né? Porque o amor ao conhecimento, a gente às vezes fala assim, amor ao conhecimento, mas é que não é possível você ter amor ao conhecimento, ou filiar-se ao conhecimento, ou ser amigo do saber, se você não for amigo de quem sabe. Portanto, exatamente, não tem como, porque o saber estaria onde? Não é? Onde estaria o saber? Principalmente numa sociedade sem livros. Entende? Então, o saber depende de você ser amigo dos amigos do saber. Então, a filosofia, ela é uma dupla amizade. Né? Ela é uma amizade pelo saber, mas ela é uma amizade da confraria, do grupo de pessoas que são amigos do saber. É por isso que, às vezes, o pessoal fala, Paulo, eu quero começar a trabalhar com filosofia, eu quero ser filósofo, e eu queria alguns livros para começar. Né? E aí ou então o cara fala, eu já li tal coisa, Filosofia não é ler. Filosofia, não eu acho que não se faz sozinho. Não se faz sozinho. Eu acho que isso é a grande verdade. Eu acho que a filosofia não perdeu ainda essa característica grega, que é uma pessoa estar em contato com a cidade, estar em contato com as outras pessoas para realmente conseguir fazer filosofia, né? É um ato de filiação, de amizade. É um ato de amizade. É por isso que muita gente fala assim, Paulo, mas a filosofia não precisa ser acadêmica. Aí eu digo assim, olha, por todas as críticas que eu particularmente tenho à universidade, a filosofia precisa da academia, porque é onde as pessoas vão estar, onde você pode ter o seu grupo. Exato, de convívio. Né? Convívio com quem? Com os mais velhos, com os filósofos. Você pode ter uma pessoa que leu muito, mas ela nunca vai conseguir filosofar se ela não tiver envolvida com aqueles que são amigos do saber, os outros filósofos. É interessante esta experiência de vida que é a filosofia, né? Ainda que mediada pela burocracia da universidade, mediada, mas você sempre encontra na universidade que você faz um professor ao menos que é filósofo. Exatamente. Né? E que vai conviver com você como filósofo e não como professor de filosofia. Né? Sempre você encontra pelo menos um, né, num departamento de filosofia. Até no colégio, hoje em dia, a gente até tem esse privilégio de ter filosofia no ensino médio, e os professores de filosofia, eu sempre falo isso, fazem a diferença no ensino médio. Então, inclusive, eu quero fazer um vídeo, eu já vou convidar os professores de filosofia que assistem ao nosso programa, faça um vídeo mostrando o que você faz na sua escola, o que você ensina para os seus alunos, o que você fez de diferente na sua escola, o que fez mudar a sua escola quando você, professor de filosofia, começou a dar aula. Manda pra gente um vídeo que a gente passa aqui no Hora da Coruja, viu? Que a gente adora professor de filosofia que faz a diferença aqui, né? Viu? E você tá falando dessa... desculpa. Eu vou falar um negócio. Falando sobre amizade, mas eu pensei numa coisa. O Boécio, quando ele está na cadeia, a única amiga que ele tem, que ele encontra, é a filosofia. Sim. Então, às vezes o filósofo, mesmo na solidão, ele tem uma amiga que é a filosofia. Eu costumo dizer que a filosofia é a garantia de que você vai ter uma aposentadoria muito boa, porque você vai ter coisa para fazer para o resto da sua vida, né? É que, na verdade,
nenhum de nós, no caso do filósofo, não existe a solidão. O filósofo pode ficar sozinho, mas ele não consegue ficar em solidão. Né? Estar sozinho e ser solitário são duas coisas diferentes na filosofia. Muito diferentes. Né? Eu posso estar sozinho, passar um bom tempo sozinho, mas como eu tive o convívio com os filósofos, eu carrego todo este convívio comigo para onde eu for. Né? E esse convívio vai fazer com que eu nunca esteja solitário, embora eu possa estar sozinho. Exatamente, que é o caso que aconteceu do Boécio. Exatamente. Né? Quem que veio consolá-lo? Por isso que ele escreveu Consolações da Filosofia. Que é interessante, Quem que veio consolá-lo na cadeia? Só a filosofia. A filosofia é uma amiga, realmente, porque na hora da dificuldade, ela veio consolar. Ela veio consolar. Hoje eu estava lendo um artigo do Pondé, e até porque na Ampof, eu vou fazer uma fala na Ampof na semana que vem, lá no grupo do GT de Pragmatismo, e eu vou fazer uma fala... avisando, no dia 25, não é? No dia 25. Em Curitiba, só procurar pela a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Lá em Curitiba. Como eu não vou estar no programa, né, do oficial, eu vou por convite do GT, que é da Suzana, do GT de Pragmatismo, então estou avisando aqui que vou estar. Mas eu vou fazer uma fala lá, até já falei com o Pondé. Eu falei, Pondé, eu vou fazer uma fala lá, mas infelizmente o Pondé não vai estar no mesmo dia que eu, porque o GT dele é no outro dia, senão ele ia lá. Né? Mas eu vou fazer uma fala exatamente por aí, ou seja, mesmo o trágico, mesmo o filósofo trágico, como no caso do Pondé se põe como um filósofo trágico, mesmo no caso do filósofo trágico, ainda assim a filosofia é uma amiga. Né? Porque ele diz assim, a filosofia é um consolo, é uma amizade, se ela é platônica, se ela é cristã, se ela é marxista, porque ela traz uma mensagem de esperança. Né? No caso da filosofia trágica, ela não traz nenhuma mensagem de esperança, porque a filosofia trágica sempre vai terminar na aceitação da frase do Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Né? Então eu estava dizendo para ele, vou argumentar nessa minha fala, ao contrário, dizendo assim, até mesmo a filosofia trágica, ela se põe como amiga. Por quê? Porque à medida que ela diz para você que o final é uma tragédia, ela está dizendo para você alguma coisa de previsibilidade. Então ela dá, se não um consolo, pelo menos os instrumentos para você enfrentar esse desfecho, que será trágico. Né? Portanto, ela não se põe tão mais viril que a não trágica. Né? O Montaigne tem um texto clássico sobre amizade. Acho que existem alguns filósofos que ficaram mais marcados por escrever sobre amizade, que o Epicuro foi um. Epicuro. Né? E o Montaigne foi outro. Acho que não tem como a gente não falar sobre o texto do Montaigne da amizade. A gente já fez um programa aqui sobre Montaigne, sobre amizade, mas a gente não fala muito dessa relação entre o Montaigne e o Labotier. Foi uma amizade de 6 anos, se eu não me engano, quer dizer, não foi uma amizade muito longa, né? Mas foi uma amizade intensa, uma amizade que floresceu os escritos, floresceu a vontade dele entrar na política, floresceu o intelecto dele. Ele tinha um correspondente filosófico, assim, ele tinha um amigo para dividir tudo que ele estava estudando. O Montaigne, eu acho que ele conheceu uma situação que poucas pessoas conhecem, que é a amizade no sentido alto da palavra. Né? E de modo que tudo aquilo que não era a relação dele com o Lavoisier, ele transformou em coleguismo. Quer dizer, é familiaridade, é coleguismo, como é que se diz? Boa vontade, mas amizade mesmo não tem explicação. Aí, inclusive, em um determinado trecho, ele diz assim, né? Nós éramos amigos porque ele era ele e eu era eu. Isso acho que é essencial numa amizade, não é? Não que ele não estava afirmando, não é que ele estava afirmando a individualidade dele e o Lavoisier afirmando a individualidade dele. Não, eu entendi. Ele estava afirmando a seguinte coisa: não tem
uma explicação, não tem uma característica, quer dizer, ele era meu amigo por causa disso, daquilo. É diferente do amor, porque quando a gente fala do amor, você fala, eu amo tal pessoa por causa disso, daquilo. Você encontra características. Exato. Na amizade você não encontra. Por né? que a amizade, isso é uma questão filosófica que eu encontrei em vários filósofos falando sobre amizade, por que a definição de amizade não existe? Por que ninguém consegue fechar uma definição sobre amizade, né? Parece que a amizade é um acontecimento, sabe? É difícil, por mais que eu peguei várias frases aqui do que os filósofos disseram sobre amizade, por mais que eles tenham algumas frases dizendo, olha, amizade talvez é isso, não aquilo, mas ninguém consegue fechar uma definição sobre o que é amizade, né? Porque talvez porque essa frase do Montaigne, ela dá o conteúdo da amizade. Nós éramos amigos, eu e Lavoisier. Por quê? Porque eu era eu e ele era ele. Ou seja, vou lá saber por quê, né? Quer dizer, nós ultrapassamos a ideia de boa vontade, a ideia de tirar vantagem do outro, a ideia de ficar feliz pelo outro. Não, nada disso, não tem uma característica marcante, tem um convívio que... E talvez, Fran, o Aristóteles tenha conseguido, e acho que o Montaigne tem a ver aí, né, com Aristóteles. Talvez o Aristóteles tenha conseguido falar da amizade de uma maneira correta, à medida que ele trabalha com a amizade quase que como se ela fosse não uma relação entre duas pessoas, ou não uma relação entre indivíduos, como modernamente a gente imagina, né? Sei. Eu aqui na minha casa, vou visitar você na sua casa, nós somos dois sujeitos, e nós criamos um lugar comum chamado intersubjetividade. Né? Não tem essa noção de subjetividade nem de intersubjetividade no Aristóteles. Então, a amizade se dá pela construção de um campo comum, mas a construção de um campo comum que precede as individualidades e que não precisa delas. Né? A amizade tem um estatuto ontológico por si mesma. Não é um plano de duas esferas que entram em intersecção. Não é duas esferas entrando em intersecção e a amizade é aquela esfera, aquela parte comum às duas esferas. Não. Né? Trata-se de uma coisa que vem antes do indivíduo. Ela está posta. Ela está posta como o chão sobre o qual pode surgir um monte de coisa. Né? Ela tem uma precedência ontológica. Né? E o Aristóteles, eu acho que ele cria essa possibilidade de a gente fazer essa leitura por conta de que a cidade, a polis, que é um conjunto de amigos, não é? Ela precede cada uma das pessoas. Né? Nós não estamos acostumados com isso. Por quê? Porque nós estamos acostumados a pensar a cidade assim. Um indivíduo, dois indivíduos, três indivíduos, quatro indivíduos. Exato. E juntamos todos da cidade. O grego pensa o contrário, ele pensa, existe a cidade, a polis, o conjunto, o espaço de amizade. E aí então pode existir o Aristóteles, o Sócrates, o Paulo, o Pedro, entendeu? Mas se não tiver a amizade, a polis antes, não existe nada. Essa inversão, esse trabalho do grego é fantástico. E eu acho que isso se perde no cristianismo. Então, é isso que eu ia falar. Acho que o cristianismo aí teve uma inversão nesse sentido. Por quê? Porque o mundo moderno, né, o mundo cristão, perde isso. Perde porque, se você pensar que não existem mais inimigos, na verdade, todos são seus irmãos. Isso é uma palavra interessante. Irmão. Ou seja, você... Não pode ser meu amigo. Pode. Hã? Pode. Um irmão pode ser seu amigo. E muitas vezes. Não. Eu acho que... Eu gosto de pensar que o cristianismo, diferente do que você pensa, eu gosto de pensar que o cristianismo, quando ele diz, você vê um outro irmão, esse irmão é uma representação de que ele vai ser seu amigo. Eu não entendo assim, porque eu entendo o seguinte. Não, mas assim, se eu tomar só o cristianismo, eu poderia entender como você. Mas... se eu tomar na comparação, eu não entenderia como você não. Sabe por quê? Por causa que eu ia pensar a seguinte coisa. Veja só, você tem a polis. E ali você tem a amizade se fazendo, porque ela é a polis. Mas quando eu tenho o cristianismo, eu tenho o quê? Eu tenho todo mundo filho de Deus, e portanto todo mundo irmão. E eu não vou ter nunca, aí você está certa, eu não vou ter nunca inimigos. Por quê? Porque o inimigo, no limite, ele é meu irmão.
E eu vou ter que dar outra face para ele. Então, eu tenho uma obrigatoriedade de uma irmandade. E a amizade não tem nenhuma obrigatoriedade de irmandade nem de nada. Né? Ela é uma escolha da boa vontade. Ela é uma escolha. Né? Aquele é meu amigo. Mas quando o outro é o seu irmão, não tem uma própria boa vontade sua para com aquela pessoa? Ou se a outra pessoa for um cristão, ele tem uma própria boa vontade dele para com você? Não, porque veja, eu tenho uma boa vontade, não. Eu tenho o quê? Né? Para ser um cristão. Aquele meu... Porque veja, o Aristóteles diz assim, Fran, o Aristóteles diz assim, o meu amigo, eu quero bem e quero que ele seja livre e as coisas boas aconteçam para ele. Sim. E o meu inimigo, eu quero que as coisas ruins aconteçam para ele. Lógico, é por isso que eu falo que eu penso muito mais no sentido não cristão, muito mais no sentido antigo. No cristão isso não acontece. No cristão não, porque todo mundo é irmão. E aqueles irmãos que por acaso se portarem como inimigos, eu tenho que perdoar para eles entrarem para a irmandade. Então a gente pode dizer mais ou menos o seguinte, é como se no cristianismo a gente pudesse dizer que existe um grande coleguismo. Exatamente. A irmandade, ela se parece com um grande coleguismo. Ou seja, você tem que ser solidário ao outro. Exato. Então, muito mas não amigo. Então, muito diferente da noção grega de amizade. Lógico, né? Não tem solidariedade entre amigos. Exato. Existe uma coisa muito difícil. Amigo não é solidário ao outro, pô. Amigo é amigo. É muito difícil a gente... então, até o Epicuro fala bem sobre isso. É muito difícil pra gente conseguir... Solidariedade é um conceito social. Amizade é um conceito pré-social, né? Ele que põe a sociedade. Até uma certa idade é muito difícil para a gente conseguir distinguir o que seria um colega do que seria um amigo. A gente vai adquirindo isso com as experiências da vida, tomando tombo aqui, um tombo ali, até porque cada pessoa espera da outra pessoa uma coisa diferente. Quer dizer, a minha noção de amizade é uma coisa. Né? A noção que a outra pessoa tem, do qual eu estou atribuindo amizade a ela, atribuindo a palavra amigo, é uma noção diferente de amizade da minha. Ele pode esperar outras coisas de mim do qual eu não aceite. E por muito tempo a gente pode se dar bem, a gente pode conviver e ter uma relação que a gente chamaria de amizade. É quando acontecem essas dificuldades, esses confrontos que a gente realmente aí vê o que seria um amigo ou não. Por isso que tem uma frase do Aristóteles que ele está falando assim, que na verdade, amigo é aquele que te faz rir. O amigo, ele serve para quê? Para fazer dar risada. Quer dizer, porque você vai ficar conversando com ele horas e não vai se cansar. Enquanto que o irmão, com quem você é solidário, você dá outra face para ele, você considera ele irmão, você o ajuda na dificuldade, mas você não vai passar horas e horas conversando com ele. Por quê? Porque ele não é seu amigo. Ele é seu irmão, ele é solidário. Existe uma outra grande diferença entre a noção de amizade grega e a noção cristã. Que para o Aristóteles, por exemplo, e para os gregos... Mas tem amizade cristã? Não tem amizade cristã? Não, tem amizade cristã. Como que é amizade cristã? Seria um problema, porque você não pode privilegiar uma pessoa em função da outra. Veja só, se eu falar, fulano de tal é meu amigo, né, eu tenho que prestar para ele... Tudo que eu fizer para ele, eu tenho que fazer para aquele que é menos amigo e tenho que fazer para o inimigo, porque eu vou dar outra face para ele. Então, é isso que eu estou falando. O cristianismo dilui a amizade. Ele cria um mundo de colegas. Exatamente. E por isso que o cristianismo se dá muito bem com o capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo é um mundo de colegas. Sem dúvida. Colegas de trabalho. Eu posso não gostar muito de uma pessoa, mas eu necessito daquele serviço, eu necessito fazer uma relação comercial. Estabeleço uma relação comercial. Existe uma hipocrisia ou existe uma diferenciação entre uma relação comercial de uma relação... A gente diferencia bem isso. Deixa eu falar uma coisa, eu quero pensar um pouco mais sobre isso que você está falando aí do cristianismo. Eu vou fazer um intervalinho agora. Você vai fazer um intervalinho para você pensar. 1 minuto, a gente volta, eu vou dar uma boa resposta. Tem 2 intervalos agora, né?